Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Hoje, de novo, num quadro do Entre Nós, eu sozinho, com as minhas ideias malucas, eu queria conversar com vocês um pouco, uma coisa que é falada normalmente errado, eu já falei isso em aulas de biologia, dessa forma, né? E queria explicar para vocês o porquê que está errado, para entender um pouquinho melhor como que funciona, né, a biologia das plantas. Então, basicamente, não podemos chamar pólen de esperma, ou espermatozoides, né? O pólen não é o equivalente ao espermatozoide nos animais, certo? Vamos lá, então. Primeiro de tudo, eu quero, deixar bem claro que a gente vai estar falando da ciência. Então, quando a gente fala de ciência, a gente precisa definir algumas coisas para a gente colocar nessas caixinhas e conseguir conversar sobre ciência, certo? Então, quando a gente fala de sexo biológico dentro da ciência, dentro da biologia, a gente define como sexo masculino aqueles seres que têm a célula, né, de reprodução, que a gente chama de gameta, ela é móvel. Normalmente ela é pequena e móvel. E o sexo biológico feminino são aqueles seres vivos que têm a célula de reprodução, o gameta, normalmente maior e fixos, certo? Ficam parados, não são móveis. Isso é uma forma da gente colocar dentro de uma caixinha mais coisas, então a gente consegue falar de plantas e animais e fungos, por exemplo, da mesma forma, colocando dentro dessa caixinha, certo? Então, é assim que a gente vai definir aqui o sexo biológico dentro da ciência e aqui nesse episódio, certo? Então, tirando isso de lado, e claro, como a gente fala de biologia, vão existir diversas exceções, né? Mas a gente não está falando delas aqui agora. A gente está falando desse conceito geral e a gente vai usar esse conceito geral, a gente ainda pelo menos, não está falando dessas exceções, beleza? Então vamos ao pólen. O que é o grão de pólen? As plantas, os tipos de plantas que produzem esse pólen, dentro da ciência a gente chama elas de gimnospermas e angiospermas, são os dois grupos, né, de plantas que produzem o pólen. Elas são capazes, dentro da parte reprodutiva dela, ela produz uma espécie de uma cápsula, né, uma cápsula protetora, e coloca dentro dessa cápsula, dessas células vivas mesmo, os gametas. Então, essa capa, ela vai ser de vários formatos, então, dependendo do que a planta usa para transportar, né, os gametas, então os pólen, então pode ser pelo vento, pode ser morcego, pode ser beija-flor, abelha, besouro e por aí vai, né? Então, ultimamente até encontraram um tipo de cachorro que faz polinização de uma espécie de agave, se eu não me engano. Então, até mamíferos também podem fazer a polinização, apesar de morcego também ser, mas eu falo mamíferos terrestres. Então, essa cápsula, ela vai ter um formato especializado para cada tipo de polinização. Então, vai segurar melhor, vai, às vezes, voar melhor. Então, tem todos uns formatos, milhares de formatos diferentes. E aí, o que acontece? Quando esse grão de pólen, ele é transferido, né, da parte masculina e chega até a parte feminina, seja através de qualquer um desses vetores que eu já falei, o que ele faz? Ele não chega em contato direto com o gameta feminino. O gameta feminino está muito bem protegido, no caso das angiospermas, né, as plantas com flor, está lá dentro da flor protegido. E as que não têm flor também está protegido dentro dos aparelhos reprodutivos, então ele tem uma proteçãozinha. Então ele tem que chegar próximo, ele não chega tão próximo assim, ele não chega a encostar, né, nos gametas, mas ele chega próximo. E aí, o que acontece geralmente é que esse grão de pólen ele vai soltar um tubo, chamado também de tubo polínico, que é um tubo vivo, né? Então são células vivas do grão de pólen que vão se expandir para dentro
da parte feminina da planta até chegar perto do gameta de verdade feminino. E aí sim os gametas masculinos vão descer por esse tubo e encontrar com os gametas femininos. Então, o grão de pólen é quase um ser vivo à parte especializado na reprodução, né? Ele tem todo um aparato, né? Além de proteger os gametas, mas também de conseguir fazer essa aproximação dos gametas quando se encontram, né, na parte feminina da planta. Então, por isso que a gente não pode falar que são os espermatozoides, porque toda a parte de fora desse grão de pólen, ela é quase que um ser vivo à parte, né? Que fica ali, ele pode durar muito tempo, alguns, né, claro, e protegendo os gametas. Então, no nosso caso, o nosso gameta, ele inteiro, né, faz a viagem. Nesse caso aí, os grãos de pólen fazem essa proteção. Então, tem mais camadas de células vivas em volta dos gametas do que, no nosso caso, com os espermatozoides, certo? Então, fiz esse preâmbulo todo para chegar nesse ponto, que a gente não pode chamar os grãos de pólen de espermatozoides por conta disso. Porque os grãos de pólen, eles são muito específicos e preparados, né, para essa viagem, principalmente fora do corpo, né? No caso dos espermatozoides, eles não podem ficar muito tempo fora do corpo. Já esse grão de pólen, eles são especializados também para ficar muito tempo. Então é mais ou menos isso. Só queria, né, falar um pouquinho para vocês sobre a biologia e a botânica, né, de como que funciona um grão de pólen. Eu gosto muito, eu adoro esse tipo de coisa. Se vocês têm ideia, gostaram do tema, querem outros tipos de tema, por favor, comentem aí no YouTube, no Spotify. A gente fica muito feliz de ler todos os comentários. E já aproveitando, claro, para falar do nosso Apoia-se. Para você que ainda não sabe, a gente tem a nossa forma de apoio para manter o nosso pequeno podcast, que é feito por mim e pela Claire, com muito cuidado. Então, é mais para a gente conseguir manter servidor, pagar isso, aquilo, uma outra coisinha que a gente precisa, às vezes, comprar, um cabo, isso, aquilo, né? Que sempre tem. Mas a gente fica muito feliz com todo mundo que já está contribuindo. O grupo rende muito, está muito legal o nosso grupo no WhatsApp. A gente está trazendo altas conversas, assim, densas até. Está muito legal de ver. Também, né, nós temos o nosso Pix, que é contato@mudafloresta.com. Se você tiver aí no seu coração a vontade de nos apoiar também com qualquer centavinho, qualquer R$1, a gente já fica muito feliz, já ajuda demais aqui o nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês que me ouviram até aqui e florestas ou nada, e até a próxima.